Abre tua Bíblia em Atos 3, hoje nós vamos examinar um texto que está lá em Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Hermano, buenos dias. Bom dia, perfeito. Glória a Deus. Nós temos visto como igreja, e eu tenho sido recorrente nessa chamada, né, não só de atenção no sentido da briga, mas da gente colocar os nossos olhos nesse lugar. Eu tenho chamado a atenção da nossa igreja e nós estamos trabalhando a ideia do ano da prioridade do reino. E a gente parte lá de Mateus capítulo 6, verso 33, quando o próprio Senhor Jesus nos convida, irmã Mônica, a buscarmos em primeiro lugar o reino. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Maravilha essa combinação do Espírito aí a partir da ministração da irmã Débora na oferta. E esse ensinamento de Jesus, ele devia, Marcinha, não só ser uma lição para a gente tomar nota, mas ele começa a moldar o estilo de vida da igreja. Deve moldar o nosso estilo de vida, porque moldou de alguma forma o estilo de vida, irmã Adriana, da igreja primitiva. E a gente vai olhar isso um pouquinho agora, nesses próximos domingos, no capítulo 3 e no capítulo 4, a gente vai começar um movimento, a partir do segundo semestre, nós vamos mergulhar no livro de Atos como igreja, analisando um pouco a igreja primitiva, mas a gente precisa entender que esses homens e mulheres de Deus, os apóstolos, os nossos irmãos no primeiro século, ou nos primeiros anos da igreja, eles como que colocaram esses óculos da prioridade do reino de Deus. Se o reino de Deus, se a manifestação do reino não fosse uma urgência, uma prioridade no coração desses homens, certamente nós não estaríamos aqui buscando ao Senhor como igreja de Cristo. Se eles não tivessem considerado com seriedade o ensinamento do Senhor Jesus, talvez logo depois ali daqueles 40 dias, o Senhor Jesus vai aos céus e a obra acaba. Mas nós estudamos no culto de missões sobre nos movermos a partir da autoridade que há no nome de Jesus, segundo Mateus 28. Nós estudamos também segundo Atos, capítulo 1, sobre o poder do Espírito Santo sobre nós. E os discípulos, eles ficaram conversando, a própria palavra de Deus vai dizer em Atos 1, que eles conversavam com o Senhor a respeito do reino, depois desse momento da ressurreição de Cristo. E aí a gente começa a entender então que o desafio não é só trazer a minha agenda para Deus e colocar Deus aqui como o número 1 ou a prioridade, mas na verdade a gente compreender a agenda de Deus para nós. Essa é a prioridade, é jogar a nossa agenda de lado. Não é a gente colocar Ele como o tópico 1 da nossa agenda, mas é dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Não é assim, a Tua primeiro, depois as minhas. É completamente a Tua vontade. Isso é fácil ou difícil? Difícil. E eu quero convidar os irmãos, então, a partir desse pensamento de hoje, a colocarmos essa ideia de priorizarmos o reino de Deus, para então manifestarmos de fato o reino de Deus. Sem essa prioridade ou a priorização do reino de Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos carregar a missão de Deus para nós. Porque nós vamos estar presos nas outras coisas até que elas sejam acrescentadas. Faz sentido? Então eu queria olhar a partir de Atos 3 e talvez perguntar o que você tem nas suas mãos. O que você tem nas suas mãos? Atos capítulo 3, você está comigo, amém? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, ou em algumas versões vão dizer a hora 9. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa em troca, ou deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande.
levantando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Pai, é a tua palavra, Deus. Pai, eu oro que não somente depois, Pai, da ministração da palavra, nós venhamos a refletir. Pai, eu oro que a partir de agora possamos, Pai, colocar esses óculos, Deus, da urgência, da prioridade do reino de Deus nas nossas vidas, Pai. E a partir desse olhar dizendo, Senhor, me ensina a compreender a tua agenda para a minha vida, me ensina a viver a tua agenda para a minha vida, me ensina a viver o teu reino e a tua vontade. Nós possamos de fato compreender, Deus, esse texto e viver de forma que agrade o teu coração, como aqueles que movem, pela autoridade que há no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo que foi derramado sobre nós, Pai. A ti glória, Pai, honra e louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses dois discípulos de Jesus, Pedro e João, talvez são os mais emblemáticos, Fabrício. Pedro, talvez, né, dentre os dois ainda o mais, porque era aquele que verbalizava o que vinha. Recebeu elogios, mas também recebeu repreensão. Muito bem, até como eu falei, né, não era do café da manhã, mas isso é a palavra de Deus a respeito de um outro tema, mas é dizendo, não foi carne nem foi sangue que te revelou, quando ele afirmava que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas também aquele que queria impedir a morte do Senhor Jesus, dizendo, não, de maneira nenhuma eu vou deixar que isso aconteça. E de fato tentou, quando ele corta a orelha do soldado. É aquele que disse, se é o Senhor mesmo, me chama aí para andar por sobre as águas. Mas também é aquele que ouviu do Senhor, eu orei por ti. Que palavra maravilhosa. É aquele que negou o Senhor Jesus. No outro lado nós temos João, o discípulo amado. Aquele que à mesa com Cristo reclinou a cabeça. Aquele que diante da crucificação, enquanto talvez Pedro ainda enxugava suas lágrimas, após ter negado o Senhor Jesus, e João na verdade andava próximo. Não do Cristo, mas da sua mãe. Obrigado, filho. E é ele que ouve, Mira, dizendo, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E a Bíblia literalmente vai dizer que ele então, a partir daquele momento, tomou Maria para a sua casa. Aquele que cuidou de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Dois discípulos que tiveram caminhos diferentes, Guilherme. Altos e baixos, como eu e você, como qualquer um de nós, na nossa caminhada de entender melhor a vontade do Senhor para nós. Mas que tinha algo que os atraía e por isso agora eles andavam juntos para esse lugar de oração, para a oração no templo. Primeiro eles ouviram do Senhor Jesus, irmã Valesca, o convite que dizia, vinde a mim, ou vem e segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E de fato, Pedro estava pescando, e aí ouviu do Senhor, vem, eu vou te fazer agora pescador de homens. A Bíblia vai falar em Mateus 4, que ele Jesus saindo, encontrou outros irmãos, Tiago e João. E aí encontrando Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ele também os chama dizendo, venham e segue-me. A Bíblia vai falar, eles abandonando tudo, o seguiram. Mas eles não só tiveram o convite do Senhor, que os unia para essa caminhada, mas eles também tiveram o comando do Senhor que os enviava, o mesmo comando, vão e façam discípulos. E a partir dessa união, eles olharam um para o outro talvez, e aqui é conjectura minha, e depois desse momento da restauração do amor de Pedro, depois desse momento em que o Senhor Jesus cuida do coração deles após a ressurreição, eles disseram, vamos andar juntos, e é algo que a gente precisa fazer, priorizar o reino de Deus na nossa vida. E a Bíblia vai dizer então que eles andavam juntos.
E aí, através desse texto, eu começo a entender que a prioridade do reino de Deus na vida desses homens é manifesta pelo estilo de vida deles, Luiz. A Bíblia diz que eles estavam, então, à hora 9 ou às 3 da tarde, se movimentando para a oração no templo. Mas aqui não era oração esporádica, vão lá de vez em quando orar, erguer sua voz. Não, porque Atos 2, a partir do verso 42, vai nos narrar, e a gente já teve uma série aqui na igreja sobre os outros 6 dias, que vai narrar o estilo de vida da igreja primitiva. E a Bíblia vai dizer que eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Não só isso, mas no verso 46, a Bíblia vai relatar de Atos 2, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão de casa, ou partindo o pão em casa, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A prática de reunir, a prática de orar, a prática de adorar, a prática de dizer, nós precisamos de alguma forma estar sempre buscando a Deus, porque na hora que a gente tirar os nossos olhos do Senhor, o reino de Deus já começa a deixar de ser prioridade nas nossas vidas. Era urgente, era o estilo de vida dessa igreja, era o estilo de vida desses irmãos. E talvez a gente vai olhar e vai dizer, uau, que milagre maravilhoso. E a gente corre logo para o final e quer isso, mas a gente esquece do que esses homens semeavam no dia a dia. E quando a gente olha por buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu queria então encorajar o teu coração primeiro a entender que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é a única forma de nós recebermos o que Ele prometeu, ou seja, termos as demais coisas cuidadas pelo Senhor, mas também a única forma de vivermos o que Ele nos mandou viver. Se não priorizarmos o reino de Deus, se essa urgência no nosso coração, se os nossos olhos não estiverem na oração, na busca, na constância com o Senhor, facilmente essas outras coisas vão nos desviar a atenção. E a nossa manifestação aqui na terra do reino de Deus vai ser sempre mais frágil. Porque se a gente não prioriza, a gente vai estar com os nossos olhos nas demais coisas que vão ser acrescentadas. E a nossa tendência vai se mover a partir desse lugar. E a gente vai correr não só para a nossa vida, mas para manifestar isso na vida dos outros, a partir desse lugar. E aí o nosso testemunho é fraco, o nosso testemunho é falho. Porque quando eles vão para esse lugar de oração, eu gosto de pensar nessa fala de ambos os lados, ou seja, é um eis-me aqui, onde nós, no lugar de oração, estamos dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eles estavam indo para esse lugar de oração e dizendo, Senhor, nós estamos aqui. E também poderiam, porque agora, na nova aliança, esse lugar estava aberto, eles não dependiam mais de um acesso a Deus através de um sacerdote. Eles também ouviam do Senhor diretamente dizendo, eu estou aqui. Ou seja, esse lugar de conversa, esse lugar de relacionamento, esse lugar de diálogo. E aí eu já começo talvez a querer pensar e perguntar para a gente, como está o nosso relacionamento com Deus? Como está esse lugar de busca? Como está essa nossa subida ao lugar de oração? Não ao lugar físico, eu não estou falando dessa igreja, eu não estou falando de um lugar específico, eu estou falando do seu lugar de encontro com o Senhor, no seu carro, na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, no trânsito. Todos esses momentos da nossa vida são oportunidades de nós subirmos ao templo, para o lugar de oração, não a hora 9, não a 3 da tarde, mas a qualquer momento do nosso dia, porque se a gente não está nesse lugar de busca constante para o Senhor, nós não vamos conseguir priorizar o reino, e sem priorizar o reino, nós vamos, primeiro, não ver todas as coisas acrescentadas na nossa vida, segundo, ser incapazes de manifestar o reino aqui na terra. Faz sentido? Eu quero te convidar então a buscar em primeiro lugar o reino. E se está difícil para você, caminhe com alguém. Seja um Pedro que acha um João, seja um João que acha um Pedro. A Bíblia não vai dizer quem chamou quem. Se Pedro estava indisposto naquele dia, João falou, ô Pedro, vamos, deu 3 da tarde, já vamos. Ou se for o contrário, Pedrão que chegou lá logo depois do cochilo pós-almoço do João, arrancando logo assim a coberta e dizendo, vamos que já está atrasado. Mas o fato é que a gente precisa priorizar o reino. E nós podemos e devemos encontrar pessoas.
Porque ou a gente se move a partir da nossa necessidade, e eu já tratei disso aqui quando a gente estava falando no texto em si, em Mateus, ou a gente se move a partir da nossa necessidade, ou a gente se move a partir do nosso propósito. Não tem como a gente se mover, ou a nossa necessidade passa a ser o nosso propósito. Não, eu preciso fazer isso porque eu vivo para esse lugar. Enquanto os apóstolos, enquanto os discípulos se moviam, e capítulo 3, verso 1 vai dizer, eles estavam subindo ao templo. Verso 2 vai dizer, estava sendo levado à porta, ou seja, quase nesse movimento conjunto, enquanto uns caminhavam para adorar, para orar, para estabelecer seu relacionamento com o Senhor, esse homem aleijado desde nascença, estava sendo levado à porta, e ele ali já era colocado todos os dias, para pedir esmola no templo. E aí o verso 3 vem e diz, vendo que Pedro e João iam entrar, ele olha para eles e pede uma esmola. E ao pedir essa esmola, essa fala é maravilhosa no verso 4 de Pedro e João, de fato, porque Pedro verbaliza isso, mas ele diz, olhe para nós, ou seja, é uma manifestação conjunta. Pedro ele só verbalizava melhor talvez. Olhe para nós. E aí quando a gente se move em busca do Senhor, de acordo com a agenda de Deus para nós, quando circunstâncias na nossa vida vêm, ou pessoas ao nosso redor carecem de uma ajuda, a gente tem em Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo, a capacidade de dizer, olhe para nós, espera, eu tenho uma resposta para te dar. Eu tenho algo para falar para você, eu não quero simplesmente jogar algumas moedas aqui e seguir o meu próprio caminho. Eu sigo uma agenda que não é minha. Eu vivo agora uma vida que não é mais minha, eu vivo para o Senhor. Amém, meus irmãos? E aí ele para e diz, olha para nós. E essa deve ser uma fala da boca da igreja de Cristo. Ao ver qualquer tipo de necessidade, dizendo, espera aí que eu tenho algo para te falar. Olha para mim. Não para achar em mim a resposta, mas porque eu sei quem pode direcionar qualquer uma das suas causas, o Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns vão buscar o Senhor, como esse paralítico buscava ajuda para a sua necessidade, ainda que não fosse a cura, ele só queria o sustento ali. Talvez alguns de nós, nos achegamos a Deus pelo milagre, pela cura, ou em busca da cura, da restauração de uma relação, da porta de emprego aberta. Talvez foi esse caminho que você chegou dizendo, eu preciso de uma resposta, olhando para o Senhor, para a igreja de Cristo, disse, olha, eu preciso de algo. E aí cabe a nós, meus irmãos, olharmos e dizermos, há uma resposta que eu posso te dar, que é ainda mais definitiva do que a cura momentânea, do que a restauração, do que a porta de emprego aberta. Há uma resposta que é sobre a vida com Deus. Eu quero te apresentar a salvação. Prioriza agora, a partir desse momento da tua vida, o reino de Deus e descansa, porque todas as outras coisas te serão acrescentadas. Só que se nós não priorizamos o reino, se nós não buscamos o reino, o que nós temos para ofertar? Essa xícara, como os irmãos já sabem, tem café geralmente. É impossível eu bater nessa xícara e saltar daqui o quê? Água, Coca-Cola, Pepsi, perdão. Diego, perdão. Corta, vamos de novo. É impossível eu bater nessa xícara aqui e sair Pepsi. Muito embora seja um produto muito bom, e o nosso irmão Diego trabalha lá. Mas, por quê? Porque tem Coca-Cola, tem café. Oh, Jesus amado, Diego dos céus. Esquece, não vou mais tentar. Tá vendo? A boca fala que o coração está cheio. E é literalmente isso. Seja quando as circunstâncias da vida vêm bater em nós, seja quando oportunidades, através da necessidade de alguém, batem na nossa porta, nós jamais vamos conseguir ofertar aquilo que não há em nós. Isso é hipocrisia. E é impossível a gente de fato manifestar o poder de Deus estando vazio.
Então quero te encorajar, porque só a partir desse enchimento, só a partir da busca do Espírito Santo, só a partir da busca da prioridade do reino de Deus, só a partir desse lugar dizendo, Senhor, eu te quero mais que tudo. É que de fato quando as situações da vida vierem, seja para nos afligir, seja alguém carecendo de uma resposta, nós temos condições de dizer, calma, respira. Eu posso te falar algo, olha para mim. Se alguém chegasse hoje com um problema na sua frente, de qualquer natureza, uma doença muito séria, um casamento quebrado, um filho distante, um parente, uma mãe, um pai em estado terminal, teria você a capacidade de no Senhor olhar para essa pessoa e dizer, olha para mim, calma, eu sei quem pode resolver essa situação. E talvez não vai chegar a cura, talvez não vai chegar a libertação, mas há algo mais precioso do que qualquer uma dessas coisas, é a sua vida e é o seu relacionamento, a eternidade com o Senhor. Fabrício, ainda que Ele não te curasse, eu quero dizer que você hoje pode entregar a vida para o Senhor Jesus. E no céu não haverá dor, não haverá doença, não haverá qualquer expressão de lamento, você só vai louvar e agradecer a Deus num corpo glorificado por toda a eternidade com o Senhor. Se hoje alguém se deparasse conosco, se alguém nos pedisse ajuda hoje, o que a gente diria? Porque às vezes a gente está nesse lugar de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, simplesmente, irmão Marcos, acreditando que as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Aí a Bíblia vem e fala, é melhor dar do que receber. A irmã Débora também falando sobre isso. Ou seja, é melhor ter as coisas acrescentadas para poder ser canal de bênção na vida dos outros do que para reter para mim. Em outras palavras, a gente está dizendo, eu quero buscar o reino de Deus, não para ver as minhas necessidades supridas, mas que em suprindo as minhas necessidades, eu possa levar o reino de Deus para outras pessoas em nome de Jesus. Porque senão virou uma barganha, uma moeda de troca. Senhor, eu sei o que eu preciso, eu vou fingir que eu não estou procurando isso aqui, vou procurar o reino. Mas está de olho lá na resposta do Senhor. E se as suas necessidades forem supridas, para você suprir a necessidade de outros. Melhor é dar do que receber. Nós só vamos conseguir ser essa resposta ao mundo, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Pedro olha, talvez não só para o bolso dele, mas talvez para o bolso de João também, né? Dizendo, esse aqui está pior que eu não tenho prata nem ouro, esse aí nem bronze tem. Ou seja, mas ele está dizendo assim, eu também não estou preocupado com isso, eu abandonei, anos atrás, um barco cheio de peixes, abandonei minha profissão, abandonei meu negócio. Eu não estou dizendo que para você priorizar o reino de Deus, você tem que agora, amanhã, chegar e pedir demissão. Não faça isso, a menos que seja uma ordem do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que ele não estava preocupado, isso já não guiava mais a agenda dele. Talvez ele olhasse também para esse jovem paralítico e lembrasse que certa vez o próprio Senhor Jesus já mandou outros se levantar e andar, tomar o seu leito e seguir. Ou talvez ele olhando as próprias mazelas e dizendo, eu nunca fui impedido de andar, mas o meu viver era tão caído. Eu andava distante, eu buscava outras coisas, minha vida não tinha o significado que tem hoje. E eu renunciei tudo para seguir ao Senhor. Talvez nós hoje somos, ou alguns de nós aqui, somos esse paralítico olhando para o Senhor e dizendo, Senhor, me ajuda, deixa eu te falar, Ele te ajuda. Nós como igreja desejamos ser essa resposta. E eu quero te encorajar a não ser apenas aquele que talvez está nesse lugar e dizer, olha para nós, a gente tem a resposta. Tudo bem se você hoje estiver clamando, pedindo uma ajuda, deixa eu te falar algo, o Senhor te ajuda. Agora não entre em crise, se Ele não te der moedas, mas se Ele enviar cura, para que você possa saltar, louvar, glorificar a Ele, mudar completamente o teu estilo de vida.
há uma vida muito melhor para esse paralítico do que mais um dia ficar ali naquele lugar, clamando esmolas e ajuda. Agora ele ia precisar trabalhar. Agora ele ia precisar arregaçar as mangas, agora ele tinha acesso ao templo, ele não estava mais impedido. O milagre do Senhor nas nossas vidas também nos leva a um outro nível de responsabilidade para com Ele. E se Ele não suprir do jeito que você pediu, fique tranquilo, a resposta do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ela vai te colocar num lugar onde você pode glorificar a Ele de forma ainda mais intensa do que se a resposta tivesse vindo do jeito que você pediu. Ainda que na sua cabeça seja a melhor saída, ainda que na sua cabeça seja o melhor lugar. Por isso que esse homem agora, curado, restaurado, também precisava entender, e ele começa a caminhar com Pedro e João, para entender que só fazia sentido aquela manifestação do reino, se ele agora, irmã Mônica, aprendesse a colocar o reino de Deus também em primeiro lugar. Porque às vezes a gente vai ver que todas as outras coisas serão acrescentadas, aí a gente dá as costas e esquece do Senhor. De novo, eu quero te encorajar a pegar o óculos da prioridade do reino e interpretar esse texto a partir desse lugar, entendendo que se não for assim, nós continuaremos ainda em necessidade, e as oportunidades que nos cercam também continuarão sem resposta, porque nós não temos como ofertar aquilo que de fato não há em nós. Inverter esse lugar não é cumprir a agenda de Deus. Mateus 21 vai dizer que o Senhor Jesus realizou muitas curas, inclusive na região do templo. Conjectura minha, irmã Adriana. Talvez esse homem ouviu falar que o Cristo estava por perto. Talvez ele ouviu outros falarem que tinham sido curados. Mas a agenda do Senhor competia para que nesse momento, através de Pedro e João, esse homem fosse curado. Inverter isso é não cumprir a vontade do Senhor para nós. O que eu quero dizer com isso? Esse lugar onde esse jovem se encontrava, a Bíblia vai narrar que ele estava diante da porta formosa. Os judeus, na cabeça de um judeu, que era o povo que frequentava esse lugar, tinha um pátio dos gentios, depois o pátio das mulheres, dos homens, e aí o acesso de fato ao lugar do templo. Os judeus acreditavam que esse fato, ou esse ato de entregar as suas ofertas, os tornava mais espirituais. Eles viam esse peso espiritual na oferta, no dar. E esse jovem estava posicionado no lugar certo, estrategicamente posicionado. Com certeza não lhe faltavam moedas, Fabrício. A porta, só para que os irmãos entendam de alguma forma assim, essa suntuosidade dessa porta, diz que ela era primeiro mais bela do que as demais portas, mesmo que ela era feita de bronze, algumas outras portas eram feitas de prata e ouro, ela saltava mais, ela chamava mais a atenção. Ela tinha 22 metros de altura, e precisava, Romário, de 20 homens para movê-la, ou uns 3 Romários talvez, desse conta. Para a gente entender ou seja, ele estava num lugar onde manifestava poderio, riqueza, dinheiro, estava lá. E aí esse jovem olha, talvez para os judeus, e quantos judeus passaram e falaram, não falaram, não tenho prata nem ouro, mas falaram, eu tenho prata e ouro, toma, continua aí, e eu estou indo louvar e seguir o meu caminho. Está vendo como a gente perde se a gente não entende qual o momento, qual é a prioridade no coração de Deus? Se a gente não busca em primeiro lugar o Senhor, a gente perde a oportunidade de ser canal de bênção na vida das pessoas, e a gente vai atingir a necessidade aos nossos olhos e não a agenda de Deus, o Pai, para a nossa vida e para a vida dos outros. Para os judeus era muito mais fácil olhar e dizer, eu tenho prata e ouro. Conta-se na história da igreja que Tomás de Aquino, ele chega para visitar Roma, isso ainda era antes da construção da Basílica de São Pedro, que tem lá hoje em dia no Vaticano, e ele encontra um Papa chamado Papa Inocêncio IV. E o Papa fala para ele, vês, Tomás, já não podemos mais dizer como Pedro, não tenho prata e nem ouro, porque ele viu a suntuosidade que é, quem já foi, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir, mas é maravilhoso, assim, é fantástico.
o nível da arquitetura e da beleza encontrada ali no Vaticano. E aí Tomás de Aquino, então, ele responde para ele: é verdade, santidade. Mas também já não podemos dizer, levanta-te e anda. Isso é algo para a gente pensar sobre nós hoje. Não é sobre a história 900 anos atrás, quando esse texto ou essa conversa deve ter ocorrido 800, 900 anos atrás. Para pensar sobre nós, especialmente sobre a igreja ocidental. Especialmente sobre a igreja, deixa eu falar então, para a gente tratar o assunto de casa, especialmente diante da igreja na América do Norte. Riqueza nesse país é um Deus fortíssimo. Mamon aqui reina nesse lugar. Não nesse lugar, está repreendido em nome de Jesus. Nos Estados Unidos. Quem acha que eu estou ficando doido? Ninguém, ainda bem, irmãos. Quem acha que eu estou certo? Quantos de nós, isso não é uma crítica ao americano, quantos de nós, igreja brasileira, nos movemos nesse lugar a partir das riquezas? Ficamos ou saímos por causa das riquezas? Eu estou sendo franco e aberto com os irmãos, é um problema espiritual que está dentro desse lugar, desse país, uma economia fortíssima, mas que seduz quem está aqui. E aí muitos de nós agora, Igreja Batista Brasileira Central, vamos trazer para a nossa casa. Talvez não podemos falar, levanta-te e anda, porque os nossos olhos ainda estão no lugar da prata e do ouro. E como estamos buscando isso e não a prioridade do reino de Deus para nós, a nós é mais fácil, é mais viável dizer, toma aqui a minha prata e o meu ouro e seguir o nosso caminho, vivendo uma vida medíocre espiritualmente. O que é mais difícil? Dar a prata e o ouro ou dizer, levanta-te e anda? O que manifesta mais o poder de Deus? Por isso que quando eu olho esse texto, eu não consigo tirar os meus olhos desse lugar de priorizar em primeiro lugar o reino de Deus, porque em Mateus 6, o Senhor Jesus está condenando exatamente essa busca pelo dinheiro. Ele está dizendo, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Está lá, Mateus 6, é só ler. E ele começa até em Mateus 6, verso 1, dizendo, olha, cuidado para vocês, isso é um combate à hipocrisia dos judeus, dizendo, cuidado para vocês não quererem fazer as boas obras de vocês simplesmente vistas para os outros. E é aí que começa Mateus 6. E ele começa Mateus 6 dizendo, cuidado para vocês simplesmente não quererem manifestar a generosidade de vocês, mas o coração de vocês está cheio de si mesmo. Depois ele continua dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar um e desagradar ao outro. E aí depois ele começa dizendo, mas também não se preocupem, fiquem tranquilos, o mesmo Deus que provê para o lírio, o mesmo Deus que provê para os pássaros, é o seu Deus. Não busquem as outras coisas, ele ainda fala, mas são os pagãos que vivem dessa forma. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Minha pergunta é, o que você tem nas suas mãos? Uma busca pela prata e ouro, ou um lugar que você pode dizer, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A beleza em bolsos vazios. Tem irmão sorrindo agora, pastor, então estou muito bonito, porque o meu bolso está vazio, né? O Jerry era lindo, né? A partir do testemunho da irmã Débora. Ainda é, né? Mas é porque quando a gente tem menos para se segurar dentro do natural, a gente passa a viver mais a partir do sobrenatural. Isso não é um apelo a uma vida em que agora você... Não, pastor, então agora eu quero viver sem dinheiro mesmo. Aliás, faz tempo que eu comecei isso e ainda nem sabia que isso era bíblico. Não estou dizendo isso, meus irmãos. Estou dizendo que o dinheiro, ele nunca pode roubar o nosso coração. Ele nunca pode ser o Senhor sobre nós.
Ele nunca, e não é só o dinheiro, qualquer coisa material. Essa garagem cheia de carros nunca pode ser um impedimento para a gente manifestar o reino de Deus, para a gente olhar e dizer, levanta e anda. Ora, eu já falei isso, Pedro e João já tinham dito assim, já tem uns anos que eu ando sem nada. Aliás, com Jesus era assim mesmo, ele ia com pouco e multiplicava. É desafiador? Claro que é. Priorizar o reino? Claro que é. Viver isso no dia a dia? Claro que é. Mas quando os nossos lábios têm a capacidade de dizer, levanta e anda, e vê a cura, vê o milagre, vê a transformação, você diz, meu Deus, como valeu a pena buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Onde está a nossa segurança? Se alguém nos pedisse ajuda hoje, qual caminho a gente seguiria? O natural, o fácil, o viável a nós? Ou o supernatural, ou o sobrenatural? Também não estou te chamando agora você para dizer assim, pois também, pastor, agora eu não dou nada a ninguém. Agora é só levanta e anda, e se não andar a culpa é dele. Tudo é maturidade, né, irmãos? Tudo é maturidade. Também não dá nada a ninguém pode ser uma forma de ter o dinheiro como o seu rei. Então, há momentos que a gente vai dar prata e ouro. Há momentos que a gente vai dizer, toma o teu leito e anda. Meu desejo, ao compartilhar isso com os irmãos, é olhar para esse texto e criar no nosso coração o desejo de viver algo mais profundo com o Senhor. Mas também ter a consciência que esse fato é alimentado a partir de uma vida de oração, de busca, de louvor, de entrega, de todos os dias estar naquele lugar. E hoje em dia você não precisa ir para o templo. Já pensou se todo dia você tivesse que vir aqui orar? Já pensou se sua vida com Deus dependesse de um lugar físico? Glória a Deus que não depende mais. Então entra no teu quarto, fecha a porta e vai ter tempo com o Senhor. E aí pede a Deus, Deus me dá essa sabedoria para manifestar o teu reino, para fazer a tua vontade. E em manifestando o teu reino, e em buscando em primeiro lugar o reino de Deus, não apenas ver as minhas necessidades supridas, porque isso é Mateus 6,33, todas as outras coisas serão acrescentadas, mas também ter a oportunidade de ser a resposta do Senhor na vida de alguém. Se alguém te parasse hoje, de novo, eu bato nessa tecla e te pedisse ajuda, o que você tem nas suas mãos para entregar para essa pessoa? Como está a tua vida com o Senhor? Eu quero convidar a nossa igreja a viver isso de fato, meus irmãos. Nós vamos sair desse tema em breve. E há uma urgência no meu coração dizendo, será que a gente entendeu como Igreja Batista Brasileira Central o que de fato é priorizar o reino de Deus? De forma prática no nosso dia, será que a gente entendeu? Será que a gente passou um ano falando e a gente continua vivendo nesse lugar aqui do mesmo jeito? Vamos viver, meus irmãos, de maneira mais profunda com o Senhor. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Imaginar como seria hoje a tua ação ou reação se esse paralítico te parasse. Se esse paralítico te pedisse ajuda. Ou seja, pense em alguma situação na tua vida que, de repente, você está tentando resolver da tua própria maneira. E o Senhor está te convidando. Resolve da minha forma. Resolve pelo meu nome. Resolve pelo meu poder. Resolve pela minha graça. Resolve pelo meu amor. Resolve pela minha palavra. Será que de fato eu e você temos priorizado o reino? E se hoje situações da nossa vida ou da vida de alguém chacoalhassem o que sairia de nós? Sairia aquilo que está no nosso bolso, ou aquilo que está no ambiente natural, ou sairia aquilo que está no nosso coração, na nossa mente?
Quero te convidar, meu irmão, em nome de Jesus, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entendendo que a igreja primitiva só se moveu dessa forma, impulsionada pelo Espírito Santo, por causa que havia uma busca. E nós como Igreja Batista Brasileira Central, só vamos de fato nos mover de acordo com a vontade de Deus, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Talvez, meu irmão, você hoje é aquele jovem paralítico, aleijado. Talvez você está chegando nesse lugar e você é muito bem-vindo, dizendo: Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu não sei se eu consigo mais um dia nessa situação. Já são dias e mais dias. Eu me sinto que quase que eu estou sendo carregado ou carregada. Eu quero dizer que o Senhor diz para ti: levanta, anda, vive algo novo. Vai me buscar, me adorar, sai desse lugar. Eu não te fiz para estar nesse lugar. Eu te fiz para saltar, para ter os pés e os tornozelos fortalecidos, para que você possa saltar de alegria em adoração ao meu nome, diz o Senhor. Eu não sei qual situação talvez tenha te feito ficar paralisado nesse lugar, mas eu espero que hoje esse culto seja como a voz, que para aquele homem foi a voz de Pedro e João, dizendo: em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta, anda. E aí ele pegou nas mãos e fortaleceu. Eu quero dizer que nós como igreja, queremos ser essa pessoa para você. Queremos dizer: levanta, anda. E não apenas declarar isso, mas ajudar nesse levantar. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega todos os teus problemas, todas as tuas causas, toda incerteza, toda insegurança, toda doença, todo problema, toda angústia. E como igreja de Cristo, nós queremos dizer para ti: levanta, levanta. Hoje é dia do Senhor te erguer. Você que estava caminhando talvez domingo após domingo para esse lugar de oração, mas desatento com as circunstâncias nos outros dias, eu quero te dizer: abre os teus olhos e vê se há alguém no teu redor que você possa dizer: vem cá, olha para mim, deixa eu te ajudar. Há uma resposta mais definitiva do que o que você tem buscado. Mais do que a porta de emprego aberto, eu quero te falar que há um caminho estreito e uma porta estreita, mas que o fim dela é a salvação. Mais do que a cura terrena, eu quero dizer que, entregando a sua vida para o Senhor Jesus, um dia nós estaremos um corpo glorificado, sem experimentar qualquer nível de dor, como aqui na terra nós temos. Talvez se é perdão, talvez se é restauração de relações, talvez seu clamor está sendo: Senhor, só me dá paciência para eu viver mais um dia. Eu quero te dizer, há muito mais. O perdão do Senhor sobre a tua vida, Ele te permite não apenas conviver com pessoas, mas Ele te permite amar e abençoar pessoas. Ore para dizendo: Senhor, eu quero me levantar, e eu quero amar, abraçar, ser canal de bênção. Ou seja, não se limita ao que é natural, não se limita às tuas próprias necessidades. Entrega o teu caminho ao Senhor, prioriza o Senhor, deixa o Senhor te tratar agora, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te pegar, te levantar, te fortalecer, para que você diga: eu quero sair saltando em adoração ao nome do Senhor. Lança qualquer causa diante dele, meu irmão. Lança qualquer causa diante dele, minha irmã. Ah, Senhor, nós nos achegamos a Ti, Pai, sabendo que o Senhor, o Teu nome, a Tua vontade, o Teu querer, Pai, é o que desejamos para nós, Senhor.
É o que desejamos para nós, Senhor. Meu irmão, entra nesse lugar. Deixa eu te falar algo. Se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, hoje é esse dia em nome de Jesus. Andar sem Jesus, na verdade, é não andar. É estar parado num lugar onde você vive simplesmente a partir do suprimento das tuas necessidades humanas e materiais. Entregar a vida para o Senhor Jesus é de fato correr, é de fato caminhar, é de fato viver, saltar, glorificar. E saber que a eternidade é o que nos espera, a eternidade com Ele. E essa é a voz do Senhor para ti hoje, dizendo: não é outro dia, é hoje, levanta, anda. Seja fortalecido, seja fortalecida em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, enquanto a gente louva, continue, sabe, nesse teu tempo de oração. Se o Senhor está ministrando no teu coração, continua dizendo: Senhor, continua ministrando, continua falando comigo. Vai, Senhor, tocando a minha alma, vai fortalecendo, Pai, meu corpo, minha vida, espiritualmente falando. Se você tem falhado nessa busca da prioridade do reino, diga: Senhor, me usa como o Senhor usava Pedro e João. Teu espírito é o mesmo, o teu poder é o mesmo, é pelo nome de Jesus, é pelo mesmo nome. Então me usa, Senhor. Eu quero viver a autoridade, eu quero viver pelo teu poder, Senhor. Se existem deuses nos nossos bolsos que têm nos impedido de caminhar para a direção do Senhor, diga: Senhor, eu quero ter a capacidade de dizer como Pedro e João: não tenho prata nem ouro. Talvez não no sentido de dizer não tenho nada mesmo, mas no sentido de dizer que não é isso que conduz a minha vida. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, anda. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Decida ser canal de bênção na vida de alguém essa semana. Decida ser canal de bênção na vida de alguém essa semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.